Meus amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer aí o prestígio da presença e também pela generosidade com que o doutor Luiz Henrique de Paula aceitou o convite da nossa subseção Praia Grande para ministrar hoje uma importante palestra abordando o tema Novas Tecnologias e a Inteligência Espiritual. Antes de transmitir a palavra ao nosso palestrante, e também já agradecer o belíssimo trabalho desenvolvido pela nossa Comissão de Liberdade Religiosa, muito bem conduzida pelo amigo advogado, Dr. Marcos Campos, aqui presente conosco. Eu gostaria de dizer, fazer aquele alerta tradicional a todos, que essa palestra está sendo gravada, né, e será disponibilizada no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Então, portanto, aqueles que não quiserem disponibilizar sua imagem, eu solicito que permaneçam aí com seus dispositivos na parte de vídeo bloqueado, né? Para quem não conhece a ferramenta do aplicativo Zoom, no rodapé do aplicativo tem a opção ali Stop Vídeo, é só clicar em cima e a sua câmera estará bloqueada. Além disso, gostaria de pedir que todos os participantes dessa palestra forneçam o nome completo e o e-mail através do nosso chat, tá? Que através dessas informações que nós elaboramos os nossos certificados de participação, que posteriormente são disponibilizados por intermédio do nosso e-mail institucional. Então, realizadas essas advertências e estando tudo em ordem, não é, Helene? Graças a Deus aí, decorrente do trabalho das nossas colaboradoras, Elaine e Adriana, e também dos nossos colaboradores seccionais, hoje presentes, da seccional hoje aqui presentes, eu peço que o nosso querido Marcos Campos faça a leitura do currículo do querido palestrante, doutor Luiz Henrique de Paula. Por gentileza, Marcos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aos presentes, todos os presentes, na pessoa da minha esposa, Edilene Campos, que aos longos dos 28 anos de casados, com sorrisos, lágrimas, conquistas e superações, sempre me fez e me faz um homem melhor. Obrigado pela família e rogo pela bênção do Divino Criador, sejam todos muito bem-vindos. Currículo do nosso palestrante, Dr. Luiz Henrique de Paula. Ele é professor de graduação e pós-graduação, psicanalista, terapeuta sistêmico de casal e família, teólogo, escritor, master coach, mentor, palestrante internacional, bispo, presidente do Conselho Metropolitano dos Pastores, doutorado em aconselhamento e cuidado de família pela FTSA, doutorando em educação pela UAA, mestrado em educação pela UAA, mestrado em teologia pela Faculdade Teológica Alfa, especialista em psicanálise clínica pela Faculdade Einstein, especialista em terapia da família e de casal pela Unifesp, especialista em psicopedagogia pela FAUC, especialista em docência do ensino superior, FAUC, bacharelado em teologia pela FTSA, bacharelado em psicologia pela EBWU, licenciado em pedagogia pela FAUC, terapeuta comunitário pela Unifesp, autor das obras Quem Manda na Família Hoje, best-seller 2020, quinta edição, Manual para a Família, Aconselhamento Real, Quando Ninguém Cede, o Lar Cede, Minha Família, Meu Time, 10 coisas sobre casamento que você precisa saber, A Cura pela Paternidade, Excelência Emocional e Espiritual, Educação Igualitária, Experiências em Pesquisas Educacional. Este é o currículo do nosso palestrante de hoje. Seja bem-vindo, doutor Luiz Henrique.
Obrigado, Marcos. Bom, gente, depois da leitura aí do vasto e admirável currículo do nosso palestrante de hoje, Dr. Luiz Henrique de Paula, eu tenho a honra de concedê-lo a palavra, registrando desejar nossa gratidão, mais uma vez, pelo aceite do convite. Muito obrigado, viu, Dr. Luiz Henrique? Com a palavra. Eu agradeço a todos, um privilégio para mim poder estar aqui falando sobre um assunto tão relevante, tão importante para o nosso desenvolvimento. Queria agradecer Dr. Marcos, Dr. Gonçalo aí por toda essa possibilidade, todo o grupo que esteve envolvido na preparação já há muito tempo. Queria parabenizar, porque fizemos isso com bastante antecedência, a gente percebe a organização e isso foi muito positivo. Então, Praia Grande está muito bem servido de pessoas preparadas. Muito obrigado por essa oportunidade e eu queria que a gente pudesse, eu não sei se há possibilidade de perguntas, se vai ser aberta a possibilidade de perguntas ou não. Sim, haverá possibilidade de perguntas. Ah, legal. Então tá ótimo. Então, de acordo, vamos fazer essa parte, depois abrimos para as perguntas. Esse é o nosso, nossa direção aí. Podemos, então, começar? Só para te dar uma introdução, sim, é feito dessa forma. A gente, o palestrante normalmente faz a exposição e, ao final, nós disponibilizamos as perguntas ou comentários através da ferramenta do nosso aplicativo Zoom chamada Raise Hand. Então, fique à vontade. Agora, se quiser interagir também, a gente pode modificar aí, de repente, a metodologia de trabalho. Da forma que preferir, tá bom? Continua assim, continua do jeito que vocês estão fazendo aí, tá? Para mim tá ótimo. Tá bom, então. Muito obrigado. Podemos começar, então? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, pensar nas novas tecnologias aí, eu queria falar um pouquinho, já foi falado sobre o meu currículo aí, já eu pensei que precisava falar, mas está tudo tranquilo. Queria mostrar para vocês a mulher que me tira do sério há 29 anos, que é essa mulher maravilhosa, minha esposa, com quem eu tenho 3 filhos, que é minha maior prosperidade, minha riqueza e o meu valor. Aí está a minha família. Começando aqui do rapaz, é o mais novo, ele está terminando o curso de administração e está fazendo teologia também junto, está no primeiro ano de teologia. A do meio já é teóloga e está fazendo medicina. Está no 3º ano de medicina. E a terceira já é uma colega de vocês, já é uma advogada, né? Se formou há 2 anos atrás e passou na ordem e hoje já está trabalhando como advogada aí, tá? E a minha esposa que é psicóloga, para atender um psicólogo só outro, né? Doutor Luiz, desculpa te interromper, só que o compartilhamento da tela saiu, o senhor precisa compartilhar de novo. Ah, desculpa, vamos aqui. Então. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Pronto, estamos? Opa. Sim. Então tá. Só... Agora sim. Isso. Posso ir? Aí, pode. pronto? Então tá aqui, minha família, minha maior prosperidade, aí, meu maior patrimônio, meu valor. E eu queria começar então falando sobre as 7 contribuições das novas tecnologias. Pensando em espiritualidade, já vamos começar pensando nas 7, porque 7 é o número da perfeição, né? Então vamos pensar a partir disso nessa proposta de como as novas tecnologias puderam trazer para nós essa contribuição. Primeiro, então, acesso à informação. Essa é uma grande característica. Hoje, nossa crise não é crise de informação. Nós temos muita informação. O problema é quando nós não sabemos tornar essa informação em conhecimento. O problema é quando as pessoas têm muita informação e não sabem o que fazer com toda essa informação. E é o que a gente tem vivido hoje, porque isso tem gerado aí já na minha área doenças emocionais, transtornos emocionais, como ansiedade. Então, há uma pesquisa aqui no estado de São Paulo dizendo que a ansiedade cresceu 30% nesse tempo de pandemia. A depressão cresceu 15%. Já é alto o índice dos dois. Então, imagina mais 30% e mais 15%. Né? O estresse subiu demais. Então, a gente percebe aí que isso tem acontecido a partir dessa pandemia e como isso
contribuiu, as novas tecnologias começam a contribuir para essa questão. Então, a grande proposta é pensar que ela trouxe muita informação, muitas possibilidades, mas junto também a gente percebe aí algo negativo, que as pessoas não estão preparadas para tanta informação. A segunda coisa é a mudança na comunicação. Hoje em dia, a gente percebe a idade da pessoa de acordo com o celular que ela tem e como ela faz, se ela manda o WhatsApp ou se ela fala no telefone, né? Então, quando a pessoa fala no telefone é porque ela tem acima de 40, normalmente, né? Porque hoje os jovens não usam mais o telefone para falar, eles usam sempre o WhatsApp, e aí as novas tecnologias que têm surgido a partir disso. Então, a nossa comunicação mudou, a nossa maneira de se comunicar mudou de maneira drástica. Hoje, até a forma da linguagem está mudando, porque hoje você vai falar com um jovem e ele usa tantas palavras estranhas a nós, mas tem uma meia-idade aí, velhos não gosto de velho, gosto de idoso, né? Velho é que joga fora. Então, a gente percebe que a gente tem vivido um tempo onde as transformações são muito rápidas. Até aí, a Primeira Guerra Mundial, se falava sobre uma multiplicação de conhecimento a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos, a pessoa se formava, a cada 25 anos, ela podia estar aí bem informada, porque a comunicação demorava, ou melhor, a informação demorava para chegar. Hoje a gente fala sobre 12 meses, não é? Mas eu não acredito mais nisso. Eu acredito que a formação já se multiplica há mais tempo. Meu filho, ele teve um tempo nos Estados Unidos, 6 meses nos Estados Unidos, parou de estudar, e quando ele voltou para estudar, para a faculdade aqui, ele já teve que fazer mais 6 meses, porque a grade tinha mudado totalmente, e ele, então, ficou numa situação complicada. Então, a gente percebe que a comunicação, ou a melhor, a informação, ela tem gerado uma velocidade tão grande. As novas tecnologias têm gerado uma velocidade tão grande que as pessoas hoje sabem uma coisa, amanhã já mudou. Não é? Então, isso é muito rápido e a gente precisa estar atualizado. E a tecnologia ajudou isso. Hoje, você não precisa mais, né, de ir na biblioteca, pegar livros e mais livros para você poder pegar várias posições. Hoje você acessa isso através do Dr. Google, isso vai muito mais rápido. Hoje você tem possibilidades muito maiores e acesso ao mundo inteiro, né? A gente sabe daquela frase onde fala que o mundo se tornou uma aldeia, e é uma grande realidade, porque a gente hoje tem os acontecimentos em hora real, né? Em momento que está acontecendo lá, a gente tem essa realidade aí. Um outro ponto é que o longe, aquilo que era longe, se tornou perto. Né? As pessoas hoje se relacionam com mais tranquilidade, né? Com mais facilidade, exatamente porque elas estão vivendo aí essa possibilidade da internet e também essa questão de poder alcançar mais gente. Hoje eu faço uma live e essa live eu alcanço pessoas que estão na Europa, pessoas que estão na Ásia, pessoas que estão na América, não é? Como um todo. Então, aquilo que era muito distante, muito difícil, se tornou mais fácil. Outro ponto, mudanças mentais, físicas, comportamentais, existenciais, tudo isso trouxe, as novas tecnologias trouxeram. Hoje a gente ouve falar sobre a proposta do novo, né? Essa visão do novo e trazendo da visão ambiental, mas vindo para nós já numa proposta de a gente entender que hoje as coisas estão sendo dentro dessa proposta do novo. E hoje a gente tem aí a realidade do home office, que é um grande achado, né? Eu não sei se isso vai ser bom, acho que o tempo vai mostrar isso tudo. Tem as suas contribuições, tem a sua coisa boa, mas eu percebo que a família, com a pandemia, ela teve uma possibilidade de se encontrar, de saber que tem filho, que tem mulher e que tem marido. Agora, quando o trabalho vem para dentro de casa, é mais um peso, e se as pessoas não têm um limite, eu acredito que isso não existe, não é? As pessoas começam a ter muito mais dificuldades dentro dos seus relacionamentos. Então, a tendência é que isso afete diretamente os relacionamentos dentro do lar. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer a partir dessas mudanças aí. Outra coisa, a vida se tornou pública, não é? E os valores também estão mudando muito. Hoje em dia, se alguém cai na rua, a primeira coisa que a pessoa faz é sacar o celular, né? As pessoas não estão preocupadas em ajudar, mas elas querem tirar uma foto, elas querem mostrar isso. Então, eu quero lembrar que antigamente a gente tinha uma câmera que tirava foto para frente.
E aí o tempo foi passando, agora você está dentro da foto, você tem o selfie, né? E cada vez mais os celulares, pelo menos o meu aqui tem 3 câmeras, tem cheio de frescura, cheio de coisa, né? E hoje a gente tem uma característica de dizer, não, isso aí é importante, você precisa disso. Eles vendem essa proposta, você necessita, você não pode viver sem isso, isso jamais. Tem uma autora que ela diz que o celular se tornou parte do corpo. Então hoje as pessoas, elas acordam, elas precisam ter o celular ali junto delas, na mão delas. Antigamente você abria os olhos, hoje você não abre os olhos, hoje você fecha os olhos e vai ver onde está o celular e começa a já acessar para ver o que tem de informação. As pessoas não vivem hoje há até uma condição de transtornos emocionais e até psiquiátricos por pessoas que não conseguem ficar sem a tecnologia. Então a gente percebe o quanto isso é verdadeiro. Hoje as pessoas têm a vida pública, né? Está saindo aí essas leis aí da proteção de dados, e não sei quantos de vocês têm acompanhado essa proposta. Eu tenho acompanhado um pouquinho, porque a minha filha, ela é especialista nisso, e ela só fala nisso, né? Eu estou ficando especialista em direito, gente, meu Deus. Porque ela gosta muito e comenta e fala, né? Isso queima o coração dela, e ela vai falando, e eu vou, então, pegando ali alguns assuntos em termos de lei. E hoje a gente percebe o quanto isso trouxe uma possibilidade grande. Você vê que hoje tem aí a questão facial. Então, antigamente era o dedo, ou antes um pouquinho, a gente tinha uma outra proposta. Hoje as pessoas estão falando até nos lugares, nas repartições, ter essa capacidade de, através do rosto, já dar todos os dados que você tem. Então, eu acho que isso é uma evolução, mas se a gente não tomar cuidado, esse tipo de evolução pode trazer prejuízos para o relacionamento humano. Alguns estudiosos têm dito que o grande desafio do futuro, diante das tecnologias, é ser humano, né? É ser uma pessoa humana, porque as máquinas estão tomando o lugar, a tecnologia está trazendo aí possibilidades. No entanto, que nós hoje estamos aqui por causa da tecnologia, né? Talvez em outras situações seria difícil a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, mas a tecnologia já contribui para que isso aconteça, que tem trazido benefício. Na minha área, que é a área emocional, psicológica, né? A gente tem feito atendimentos até pela internet, então pelo vídeo. Então, isso são contribuições que podem ajudar diretamente no desenvolvimento da nossa vida, não é? Aceleração de propósitos, eu acredito que trouxe essa pandemia, ela fez com que os propósitos da tecnologia alcançassem um estágio mais alto, mais rápido, não é? Então, hoje em dia, a gente percebe que nós não conseguimos viver mais, ou voltar, né? Retornar a um tipo de vida de 10 anos atrás, ou de 5 anos atrás, vamos dizer, talvez até 2 anos atrás, né? A gente pode pensar nisso aí. E o 7º, aumentou as possibilidades de buscar espiritualidade. Por que, gente, eu estou falando isso? Hoje você tem oração pelo seu celular. Hoje você tem meditações pelo teu celular. Hoje você tem todo tipo de conhecimento em todas as religiões e todas as possibilidades de informações religiosas e de experiências religiosas a partir do teu celular. Então o celular se tornou, vamos colocar aqui, né? Me permitam fazer essa afirmação, se tornou uma pequena capela, uma capela virtual, não é? Existe uma igreja, chama-se Igreja Online. Essa igreja é a maior igreja do mundo hoje, porque as pessoas não saem de casa e elas frequentam as reuniões a partir do seu celular, dentro da sua própria casa, ou na televisão, porque você tem essa possibilidade. Então a gente percebe que a espiritualidade também, a tecnologia trouxe uma grande possibilidade, né, contribuições para a espiritualidade. Então hoje, se você quer oração de madrugada, você tem. Hoje, se você quer uma leitura, um ensinamento de diversas religiões, você tem no YouTube. Então você percebe quanto isso acaba contribuindo. Antigamente, para você encontrar uma reunião, 6 horas da manhã, já era difícil. Ou à tarde, ou 10 horas da noite. Hoje você pode ter a hora que você quiser, quando você quiser. Hoje você tem cursos, você pode fazer o curso a hora que você quiser, né, no momento que você quiser, porque a tecnologia trouxe esse benefício para todos nós. E aí, pensando nessa visão de que, para mim, é essencial, hoje se fala muito sobre inteligência emocional, mas a gente não pode desassociar inteligência emocional de inteligência espiritual.
se nós queremos vivenciar novas tecnologias, nós precisamos valorizar também essa visão espiritual. E aqui tem uma definição de inteligência espiritual, e eu entendo que inteligência espiritual tem muito a ver com processo, não é? Então, olha só, inteligência espiritual é a habilidade de usar a sua fé tendo discernimento para trazer o verdadeiro sentido e valor à vida, entender sua finalidade e trazer direção para o agora e para o futuro. Então, vamos começar aqui a tentar entender um pouquinho dessa definição. Então, inteligência espiritual é habilidade. Essa habilidade pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, não é? A fé, ela pode crescer, independente de que religião você seja, né? Se você tem fé, então você tem aí possibilidade de desenvolver isso, não é? E trazer através da sua fé, fazer uma leitura da vida a partir dessa fé, através desses valores que a fé tem, né? Há um texto na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é essencial dentro dessa visão de inteligência espiritual, de espiritualidade. Então ela traz um discernimento, aquilo que nós estamos falando, tem muita informação, mas pouco discernimento. Quando você tem um exercício de fé, você então começa a viver algo totalmente diferente, né? A própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então ele está falando sobre obras de fé, sobre a ação de uma fé que age e reage diante das adversidades, diante das situações da vida. Então ela traz esse discernimento, né? Esse verdadeiro sentido da vida. É isso que a inteligência emocional ela não vai trazer. A inteligência emocional não vai trabalhar essa questão de valor da vida, sentido da vida, finalidade da vida. A inteligência emocional vai fazer com que você entenda as suas características emocionais, como lidar com elas, mas também como você identificar a característica emocional do outro e como lidar com essa característica emocional, não é? Então, é um pouco diferente a inteligência espiritual da emocional. E aí a gente percebe aí, trazendo essa visão de que nós temos direção, de propósito, de visão para o agora e também para o futuro. Então, a inteligência espiritual potencializa diretamente a inteligência emocional. Uma coisa não pode ficar sem a outra, tá bom? E pensando na espiritualidade, há uma pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora, falando que 98% dos brasileiros têm algum tipo de fé em Deus. Não importa, quando eu falo Deus, eu estou falando dentro de uma visão da divindade. Aí você pode colocar Deus aí na palavra que você quiser. Como nós estamos aqui no movimento interreligioso, você estabelece da maneira que você quiser. Eu vou usar a palavra Deus aqui como uma referência. Tá legal? Olha só. Nós devemos perceber nas pessoas quanto à sua espiritualidade. O quê? Primeiro, a história religiosa. Precisamos valorizar a história religiosa de cada pessoa. É muito importante, não é? Independente da sua religião, ela tem uma história religiosa porque ela aprendeu, ela herdou muitas vezes isso do seu pai, ou ela vive dos seus pais, ou ela vivenciou isso, né? Então ela tem uma história. E essa história trouxe a ela experiências, que é o segundo ponto aqui. E essa experiência trouxe valores para que ela acredite dessa maneira ou não acredite dessa maneira, não é? Que ela vive ou que ela está vivenciando. O olhar dela para o mundo, a leitura do mundo é a partir desse olhar. Há um autor que diz exatamente isso, não é? Na área psicológica. Ele diz que como nós vemos o mundo é como nós nos tornamos no mundo, como nós vemos no mundo. Porque nós olhamos com os olhos, mas interpretamos com a nossa mente. Então, os nossos valores estão ligados à nossa maneira de olhar. E como a gente olha o mundo, é como a gente vai viver. Então, se a pessoa olha sempre o mundo de maneira negativa, é assim que ela vai viver. Ela sempre vai trazer crenças limitantes para a sua vida. A gente fala que, para construir uma crença, a gente precisa de uma comunicação. Essa comunicação é gerada através de algum estímulo. E através desse estímulo gera essa comunicação. Essa comunicação pode ser positiva ou negativa. Isso gera pensamento. Pensamento gera sentimento, emoção. E emoção vai gerar esse tipo de crença. E essa crença, então, se o primeiro estímulo gerou uma comunicação positiva, vai gerar pensamento positivo, sentimento positivo, emoção positiva, crença fortalecedora. Se esse estímulo trouxe uma comunicação de acordo com Piaget, né, olhando, acomodou com aquilo que você já tem de conhecimento e valor. Então, ali veio uma comunicação negativa, você trouxe pensamento negativo, você trouxe emoção negativa, sentimento negativo, emoção ou crença limitante. Então, é esse o processo normalmente que a gente estabelece crenças fortalecedoras e crenças limitantes. E a grande proposta é você olhar esse estímulo e transformar um estímulo negativo em positivo. Transformar isso em pensamento positivo, emoção e sentimento positivo. Isso vai gerar crenças fortalecedoras.
Então, essa experiência, essa história religiosa é muito importante nós sabermos, principalmente vocês como advogados, vocês vão trabalhar diretamente com essa questão. E é importante você definir com a pessoa qual foi a história, conhecer essa história dela, para que você possa falar a linguagem dela, para que você entenda como é isso. E olhar também a sua história religiosa, porque isso vai te ajudar com relação a fortalecimento da tua fé, olhar as suas experiências, rever as experiências que você teve. Isso vai trazer mais fortalecimento para a sua fé e vai dar um sentido para a tua vida de uma maneira diferente. Eu digo que felicidade não é uma coisa que a gente compra. Felicidade é uma coisa que a gente constrói. E quando a gente constrói essa felicidade, a gente tem uma proposta de escolhas, de decisões. As nossas escolhas, as nossas decisões é que constrói a nossa felicidade. Ninguém não pode pensar que o outro vai fazer você feliz. Isso é muito pesado. Outra coisa, você não compra no supermercado ou em qualquer outro lugar esse tipo de característica, né? Ou a própria felicidade. Você constrói a cada dia essa felicidade. Outro ponto, como a religiosidade contribui no desenvolvimento do ser humano. Olha só. Opa. Deixa eu ir para frente aqui. Olha só. A abordagem espiritual demonstra que a espiritualidade melhora a qualidade de vida em todos os sentidos. Estudos demonstram que a espiritualidade diminui vícios, ansiedade, depressão, suicídio e etc. Então a gente percebe que isso não é um dado da igreja, isso é um dado científico. Eu estou trazendo esses dados da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trabalha especificamente com espiritualidade. Tá bom? Todos hoje têm apoiado a verificação da espiritualidade. Não é mais um tabu. Antigamente, quando se falava sobre religiosidade, já pensou, não, ele é isso, ele já vestia um rótulo sobre a pessoa. Hoje em dia, se olha para a espiritualidade como algo integrante do desenvolvimento de cada ser humano. E cada um pode ter a sua espiritualidade, desenvolver isso, porque isso vai ajudá-lo a ter uma vida feliz, uma vida melhor, vai ajudá-lo a construir essa proposta de sentido de vida, de finalidade de vida. Né? Então, isso já não é mais tabu. E a gente percebe isso nos conselhos federais de medicina, né, psicólogos. E quem dá essa palestra de espiritualidade é exatamente um médico. E ele falando sobre as características da medicina e como a espiritualidade contribui. Não é? Foi feito um estudo dizendo que as pessoas que recebem a oração melhoram 11% do que as outras que não recebem a oração. Então você percebe quanto a espiritualidade é importante na vida da pessoa. Esse acolhimento da espiritualidade ou da religião em si também, né? E eu quero sempre fazer uma diferenciação aqui. O que é religiosidade e o que é espiritualidade. Para mim isso não é a mesma coisa. Quando eu penso em espiritualidade, eu estou falando sobre esse contato com o divino, com Deus, com fé em Deus. Essa visão de trazer a finalidade de vida e construir a felicidade, né? Construir esse sentido de discernimento da vida, de valores. Quando eu falo sobre religião, eu estou falando de uma coisa mais engessada, né? Já estou falando de uma coisa mais característica de uma igreja ou de um encontro, de uma coisa mais formal, ok? E isso você tem a sua, ok? Dentro dessa proposta. E aqui a gente tem um questionário que você pode usar aí, pegar um papel e uma caneta e fazer esse questionário. O questionário chama-se FICA. O que é esse FICA? Primeiro, a fé. Como é a sua fé? Como você pode avaliar a sua espiritualidade, tá bom? Então, como é a sua fé? Segundo, qual a importância da sua fé, da sua religião, da sua espiritualidade dentro da sua vida? Terceiro, como a comunidade que você pertence tem contribuído, não é? Como você tem sido pertencente, você tem se sentido pertencente e qual o valor que isso traz para a sua vida. E o A, que tipo de abordagem você usa na sua espiritualidade ou você quer que as pessoas usem com você. E pessoas que não têm religiosidade, eu gosto de perguntar, né? O que é importante para você? E às vezes nós temos pessoas que são ateias, né? Um ateu. Então, pessoas que não creem em Deus, né? E algumas pessoas dizem que eles têm um tipo de espiritualidade diferente, né? E aí a gente respeita isso. Mas eu normalmente pergunto, se a pessoa não tem esse direcionamento, eu trago para essa pessoa essa proposta de entender o que é importante para ela. Né? E quando eu estou trabalhando essa questão de espiritualidade, eu estou ajudando ela dentro daquilo que é importante, daquilo que ela valoriza, os valores que ela tem.
Diferença entre espiritualidade e saúde mental, né? Então, primeiro, são as causas. Segundo, a vivência, ela é incapacitante ou não? Porque quando ela se torna incapacitante, pode ser uma marca de um problema mental. E traz sofrimento ou não? Não é? Então, eu preciso entender isso para ver se isso é uma espiritualidade ou isso é um problema mental. Porque as coisas se confundem. Há uma linha muito fina dentro dessas duas visões. Além disso, foi feita uma pesquisa dizendo que as experiências sobrenaturais, 10% dela, não é? Elas são verdadeiras. E 1% é uma crise psicótica. O que seria uma crise psicótica? Seria a pessoa ver uma coisa que não existe, ter alucinação e delírio. Tá bom? Ela pode estar falando com Deus, ela pode estar vendo Deus, ou ela pode ver uma cadeira e dizer que aquilo ali é Deus e Deus está falando com ela. Então, essa seria uma questão de psicose, né? Seria uma pessoa que tem uma mente dividida, ela não consegue organizar os pensamentos, e aí ela pode ter alucinação e ela pode ter delírio. Dentro dessa proposta, a gente entende as questões de sentidos, não é? Tanto dentro como fora. Então, a pessoa pode olhar para uma parede e achar que a parede está falando com ela. Então, são características de delírios e alucinações. Aqui nós temos um pouco de inteligência. Então, falando sobre essa visão de inteligência emocional, não é? E espiritual, nós temos aí alguns tipos de inteligência. Então, começando aqui, intrapessoal, espacial, naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésica, linguística. Então, nós temos aí, a gente pode colocar dentro dessas aqui, a inteligência espiritual, que hoje tem sido uma coisa muito forte na vida das pessoas, segundo Mark Vital. Aqui nós temos um texto que eu achei muito interessante de um homem que faleceu em 2010, que ele é técnico, treinador de um time de basquete do UCLA, Universidade de Califórnia. Ele diz: saiba quem você é e em quem você acredita, em quem você crê. Isso depende do seu caráter e do seu sucesso. Olha, gente, como a espiritualidade está ligada aí. Então, saiba quem você é. Importante. Hoje, qualquer estudo que você faz, a primeira coisa que as pessoas falam é: você precisa saber quem você é. E aqui ele fala: não saiba simplesmente quem você é, mas saiba também no que você acredita, ou em quem você acredita. Isso depende do seu caráter, isso depende dos limites na sua vida, isso depende do seu sucesso, né? Crie algo maior do que o seu ego. Suas crenças e valores devem estar acima dos seus desejos. Suas crenças e valores devem estar acima dos seus desejos. Seja humilde sempre. Errar é sinal de que você está tentando. Então, algumas palavras voltadas para essa visão de crença e que podem nos ajudar, não é, na nossa vida, na nossa espiritualidade, e como isso é importante, deve ser valorizado dentro da nossa existência, desenvolvimento. Se você quer se desenvolver, isso é super importante. Então, inteligência emocional, espiritual aí, desculpa. Inteligência espiritual. Tem uma visão espiritual diante dos desafios. Use o espiritual em sua vida para achar sentido e senso de finalidade e direção pessoal. Aumente os seus horizontes, ou seja, se torne mais criativo, né? Inteligência espiritual nos impulsiona a solucionar problemas de sentido e valor. E, gente, há um estudo falando que nós temos muito mais criatividade quando somos crianças. E por causa dos vícios emocionais, traumas emocionais, a gente vai perdendo essa possibilidade de criatividade. Não é? E com a inteligência espiritual, isso começa, esse contato com o divino, esse envolvimento, esse relacionamento, traz para nós de novo essa possibilidade de criatividade, tá bom? E de dar sentido e valor diferente de muitas situações na nossa vida. Ela nos leva a ter propósito na vida, valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. E aí a gente entende que tudo que nós pensamos em termos de espiritualidade, isso a gente pode trazer para a nossa realidade, também é dentro da disciplina. E a palavra disciplina, ela tem tudo a ver com educar. Eu achei interessante a definição de disciplina, porque ela tem muito a ver com o discípulo, né, e o seu mestre. Ela traz para nós essa visão de aprender. Consequentemente, tem essa raiz, né, no latim, que significa realmente aprender e dar continuidade. Então, para que a gente tenha uma espiritualidade efetiva, a gente precisa de disciplina. A gente precisa de tempo. Hoje em dia as pessoas gostam muito de evento. E evento não traz transformação. O que traz transformação significa é um processo. As pessoas não gostam muito de processo, mas os processos é que transformam a vida das pessoas. O evento acontece num dia
e pronto, acaba. Mas hoje as pessoas têm buscado mais eventos do que processo. Só que o processo é transformador, o evento é passageiro. Então isso vale a pena a gente pensar. A maioria das pessoas hoje que eu atendo no meu consultório tem esse probleminha aqui, uma falta de disciplina. E essa falta de disciplina não nos deixa ter tanto essa questão da tecnologia, não é? Como também essa questão da espiritualidade, olhando para essas duas visões. Aqui, gente, pensando um pouquinho sobre alguns exercícios da espiritualidade. Primeiro, meditação, oração, jejum, né? Exteriores, estudo, simplicidade, solitude, submissão. E aquelas visões relacionadas, que seriam o serviço. Deus criou todas as coisas para servir a gente, para nos servir. E quando nós pensamos nisso, às vezes a gente percebe que tudo nos serve, mas o homem não quer servir. Então, se você não serve, você não serve. Vamos usar esse trocadilho aí. Quem não serve, não serve. Não adianta você ter dinheiro, ter posição, ter tudo, se você não deixa um legado. E o maior legado que você pode ter é servindo a sua comunidade, as pessoas que estão ao seu redor. Confissão, adoração, orientação, celebração, aí são características que a gente pode trazer dentro dessa possibilidade. Tá bom? Algumas ferramentas espiritual aí, você pode escrever uma disciplina espiritual. Cada categoria que você quer investir. Então, você pode trazer, poxa, eu gostaria de investir mais na área de oração, mais na área de meditação, mais na área de, não sei, o que você pode fazer. Escreva aí onde você quer investir. Logo em seguida, também escreva quais são as possibilidades e barreiras para que isso aconteça. E você pode, através disso, estabelecer uma coisa chamada quando. Estabeleça uma agenda e se mantenha dentro disso. Eu vou fazer minhas orações todos os dias, eu vou fazer minha leitura, não sei como você pode fazer, e aí depende de você. Se você quer crescer, você precisa investir. E para que você invista, você também precisa dedicar essa visão de disciplina para que a coisa possa acontecer. Não adianta fazer como o fast food, vai lá, come e vai embora. Não, você precisa de tempo, você precisa de investimento para que haja então um resultado efetivo sobre a tua vida espiritual. Porque se assim não for, você não vai conseguir. Então, gente, vale a pena nós começarmos a exercitar. E aqui é independente de religião, né? Voltando um pouquinho aqui, olha só, essa ideia, né? Meditação, oração, jejum, essa ideia, estudo, simplicidade, né? Solitude. Essa solitude é a ideia de estar sozinho, não solitário, estar sozinho para falar com Deus, para ter o seu relacionamento com Deus. Submissão, não é? E aí, serviço, confissão, adoração, orientação, celebração, meditação, você fica à vontade. Então, e aí você pode estabelecer, então, essas características para que você consiga ter uma vida espiritual mais efetiva, para que você tenha uma intimidade. A gente só consegue ter intimidade com quem a gente conhece. Então, se você quer intimidade com Deus, você precisa conhecê-lo, de fato, conhecer a sua palavra, conhecer qual a direção que ele tem para você, ou dentro da sua crença. É importante que você estude, que você mergulhe dentro disso, porque isso vai fazer parte da sua vida, para que haja, então, uma mudança mais efetiva, para que você construa essas características da qual eu estou falando aqui. Não sei se a gente consegue aqui, mas deixa eu ver se dá. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Dá para ver aí, gente? Vão dizer que foi sorte, falou. Só eu sei como foi ter que comer um pão que o inimigo amassou. Nessa guerra constante, ser perseverante é fundamental. Para manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o mal. Vão dizer que é destino, pois é. Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré. Não sou de dar conselho, não, mas te passo a visão. Paciência de Jó, companheiro, e a fé de Abraão. Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Bota um sorriso no rosto que a sua vitória já tá pra chegar. Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar. Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não quero nada que for de ninguém nessa vida, só quero o que é meu. Se ainda não entendeu,
Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando a vida sorri, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus. Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vão dizer que foi sorte, falou. É isso aí, gente. Bom demais, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, essa é a minha contribuição aí. Agora, queria abrir para perguntas, dúvidas, aquilo que a gente puder contribuir com vocês nessa visão, tanto de tecnologia como essa proposta de espiritualidade. Obrigado, Dr. Luiz Henrique, por essa brilhante palestra, trazendo outros mecanismos para revitalizar nossa intimidade com Deus aí e propiciar uma vida espiritual mais efetiva. Parabéns pela exposição. E agora sim, concedo a palavra àqueles que queiram fazer alguma indagação ou complementar as informações trazidas pelo querido Dr. Luiz Henrique. Por favor, peço que utilizem a ferramenta Raise Hand. Elaine e Adriana, eventualmente, se algum participante tiver dificuldade de acionar a ferramenta e realizar a pergunta através do chat, eu peço que vocês me auxiliem aí trazendo a indagação ao nosso palestrante. Dr. Marcos Campos também fica à vontade para nos auxiliar, viu, doutor? Ok. Vamos ver. Acho que o doutor Marcos Campos é o primeiro habilitado. Com a palavra, doutor. Obrigado, doutor Luiz Henrique, pela explanação maravilhosa. Eu queria que o senhor, se possível, falasse um pouco sobre as crenças negativas do ser humano. Claro, claro que sim. A gente tem uma cultura que, desde cedo, né, até as músicas, quando a gente põe as crianças para dormir, a gente já aprende de maneira negativa, né? Então, lembra das músicas? As músicas... só um minutinho, deixa eu só atender aqui, só um minutinho. Oi? Ah, espera. Não, para mim não. Isso. Valeu. Perdão, gente. Então, assim, desde pequeno, a gente tem essa visão, né? Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, né? O bicho papão, atirei o pau no gato. Então, a gente tem já uma visão negativa. Então, a gente cresce dentro de uma cultura, de um folclore bem negativo nesse sentido. Então, a gente condiciona a nossa mente para pensar de maneira negativa e ter crenças negativas. Além disso, a gente tem um alto índice de abuso sexual, gente. É uma coisa extraordinária. Eu faço um trabalho nessa área, no Brasil e fora do Brasil, e a gente percebe quanto isso destrói a vida das crianças. Outra característica também é o divórcio. O divórcio tem crescido cada dia mais e isso destrói diretamente a vida e o desenvolvimento das crianças. Então, hoje, as pessoas que estão se divorciando passaram pelo divórcio quando criança. Então, e tudo isso vai contribuindo, famílias desestruturadas, pensamentos, né, sempre negativos, isso vai contribuindo para que você construa lá na frente, na sua vida, situações onde você não consegue transformar o ruim em bom. É aquilo que nós mais ouvimos hoje, você vai concordar comigo, que é a palavra resiliência. O que é resiliência? É você transformar a fraqueza em força. É você passar por uma dor e transformar aquela dor em fortaleza. Não é? Então, a gente percebe que isso é uma característica, um exercício que nós temos que fazer, porque normalmente a tendência das pessoas é sempre trazer essa crença negativa. E de onde vem essa crença negativa? Dessas características que eu disse. E da capacidade que a pessoa, ou da falta de capacidade que a pessoa tem de transformar a dor em fortaleza. Mas é mal e é sempre mal. Isso acaba sendo um vício emocional. A pessoa vive sempre dentro desse vício emocional. Tudo que ela vê é negativo. Então, ela começa a mentir. É uma característica da nossa cultura também. Né? Quando você convida alguém para ir na igreja, a pessoa fala, eu vou, claro que eu vou. Que horas é? Às 18 horas. Eu vou. Ela vai? Não, vai nada. Ela mentiu, na verdade. Porque ela se comprometeu e ela não foi.
Aconteceu um problema, sempre acontece alguma coisa. Então a gente está impregnado isso na nossa cultura e isso é muito negativo. Então a gente percebe que através dessas características do estado emocional, a gente vai mostrar isso. Outra coisa importante é que a Bíblia aqui, ela diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do coração, o homem mau tira coisas maus. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se só é negativo, é porque é isso que eu tenho para dar. Eu digo o seguinte: ninguém pode dar o que não tem. Você só pode dar aquilo que tem. Então, é muito importante você perceber o que você tem, porque aquilo que você tem dado é realmente aquilo que você tem. Mas pura verdade, viu, doutor Luiz Henrique? Alguém, o Marcos tem mais alguma indagação? Marcos, está satisfeito? Não, satisfeito. Ok. Agora o próximo a fazer a indagação é o nosso querido doutor Marcelo Ataíde Garcia. Ele é presidente da nossa Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, viu, doutor Luiz Henrique? Oh, que maravilha. Com a palavra, doutor Marcelo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, doutor Luiz e a todos os participantes. Doutor Luiz, pegando essa linha de raciocínio que o senhor acabou de explanar, recentemente eu estava fazendo alguns estudos e estava lendo sobre o poder da palavra, né? E como as pessoas, muitas vezes, falam ou oram ou rezam, enfim, de maneira mecânica e automática, e não se atém ao poder da palavra e não mentalizam o significado do que estão falando. Ilustrando o que eu estou dizendo, por exemplo, a pessoa está fazendo a sua oração ou está fazendo o seu mantra e está lá paz, 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 e está materializando na mente uma imagem de guerra, guerra e guerra, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e sobre o poder da palavra e da materialização do real significado daquilo que você pretende. Muito bem, doutor Marcelo, prazer conhecê-lo, alegria poder compartilhando. Você está falando de uma coisa muito importante, né? Existe aí hoje várias linhas falando sobre essa questão do poder da palavra. Viktor Frankl falou bastante sobre essa questão da palavra, da importância da palavra. E a gente pode pensar aqui, voltando um pouquinho atrás, aí, o homem mais sábio do mundo, ele falou o seguinte: a boca, ela tem o poder de dar vida e de matar. Apesar que ele estava numa condição de ser o rei, ele podia falar mata, ele podia falar absolve, né? Mas a gente percebe assim que se você tem uma condição negativa dentro de você, você vai proferir essas palavras sempre de maneira negativa. E isso vai influenciar diretamente a tua vida. Eu gosto de fazer um exercício. Se você falar assim, se você pegar uma frase positiva, respirar fundo, encher o peito e falar essa frase forte, o que acontece? Isso é uma visão de PNL, né? Você consegue pensar só naquilo que é positivo. Mas se você fizer a mesma coisa, não é, de maneira negativa, sem respirar, mas você muda o teu semblante, olha para baixo e fala uma frase negativa, isso traz desmotivação para você. Principalmente diante de um desafio, diante de uma situação estressante, diante de uma decisão que você tem que tomar, não é? E você não sabe o que fazer. Então, você percebe que até o corpo, e a gente tem hoje esses dados científicos falando que o corpo, ele fala. E esse corpo, ele demonstra aquilo que está dentro de você. Eu costumo dizer que a gente só tem controle do mundo interno. A gente não tem controle do mundo externo. A pandemia chegou aí. E você sabia que ia vir a pandemia? Você sabia que você podia controlar a pandemia? Não podia. Não tem como você controlar a pandemia. Não é? Então você só tem esse controle do mundo interno. Então se o teu mundo interno é um sepulcro caiado, o que você vai proferir? Palavras de morte, palavras de tristeza. E o problema é que isso contamina. As pessoas que estão ao seu redor, você começa a falar também coisas negativas. E, gente, ninguém consegue suportar viver dentro de uma pessoa, diante de uma pessoa, perto de uma pessoa,
que essa pessoa ela é extremamente negativa, não é? Até a questão de ambiente eu posso dizer isso. Quando você chega num ambiente negativo, você sente aquela energia negativa. E normalmente isso vem através de palavras negativas. Outro dia eu estava numa festa e uma pessoa estava falando, olha, eu tenho úlcera. E o outro diz assim, a tua sangra? Porque a minha sangra. Peraí, não tem uma coisa melhor para falar? Né? Então, olha o tipo de conversa. Eu sou diabético. A outra, minha pressão é alta. Não, mas a minha pressão a minha diabetes é 300, a minha é 350. Peraí, a gente está numa competição de coisas negativas. Então, eu percebo que as pessoas elas falam sem perceber, às vezes inconscientemente, exatamente por quê? Porque é aquilo que elas têm no coração. Então, eu vejo a importância da palavra como algo decisivo em nossa vida. Em você trazer uma palavra que traga mudança para a vida das pessoas. Até, eu gosto muito de Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre o verbo esperançar, e não a ideia de esperar, não é? Não esperar de braços cruzados, mas essa ideia de se preparar para alcançar, né? Essa esperança. Eu me preparo porque eu espero dias melhores, né? E isso vem através da onde? Da minha palavra, porque quando eu falo, eu ouço. E quando eu falo, eu ouço, eu acesso o meu cérebro numa proposta positiva, se a minha palavra é positiva. E aí entra dentro daquelas crenças que nós estamos falando. Então, doutor Marcelo, eu acho que aquilo que você falou é muito verdade, não é? Se você consegue trazer essa possibilidade de palavras positivas, se você construir isso dentro de você, não é? Você vai ter uma vida melhor, você vai conseguir dar mais sentido à vida, não é? Você vai conseguir transformar situações, até o teu cérebro, você vai condicionar o teu cérebro a começar a olhar situações positivas e não negativas. A ideia do ser pessimista e o de ser otimista, não é? Essa também seria uma ideia positiva, interessante. Dizem que mandaram começando a ideia o otimista, ele constrói o avião e o pessimista já constrói o paraquedas, porque ele diz, vai cair esse negócio, então a gente precisa tomar cuidado. Manda-se um vendedor de sapatos para um lugar na Índia, onde ninguém usa sapatos. Ele chega às 10 horas, 10h30 ele liga, dizendo, aqui ninguém usa sapato. E manda no outro dia um otimista para o mesmo lugar, mesma situação, onde ninguém usa sapatos. Ele chegou 10 horas, 10h05, ele diz, mande um grande carregamento, porque aqui ninguém usa sapatos. Então, eu acho que assim, essa questão é muito daquilo que eu vejo, os valores que eu tenho e aquilo que eu vou dizer como verdade. Eu acho que é dentro dessa proposta. Exatamente. Doutor Marcelo, ficou satisfeito? Tem algum complemento? Não, plenamente. Só tenho que complementar aqui com o agradecimento aí do Dr. Luiz compartilhar conosco o conhecimento dele. Dr. Luiz, parabéns aí pela sua explanação. Obrigado aí por compartilhar esse tempo conosco e foi um grande aprendizado estar contigo aí essa tarde. Obrigado, doutor Marcelo. Até mais, Até mais, obrigado, eu. Realmente, Marcelo, o doutor Luiz foi muito feliz aí na abordagem do questionamento. E ainda nessa esfera, doutor Luiz, do otimismo e do negativismo de determinadas pessoas, que realmente, eu concordo contigo, acaba marcando a personalidade e o modo de agir das pessoas. O Marcelo fez uma indagação com relação na sua pergunta, às orações mecânicas, né? Sim. E aí, quando ele fez essa indagação, eu refleti aqui internamente, realmente, quando a gente aprende na infância a realizar as orações, a gente aprende mais ou menos que na decoreba, né? E realmente muitas pessoas acabam levando as orações para a vida adulta, achando que fazendo aquela determinada oração é como se fosse um salvo-conduto, sem se aprofundar sobre a grandeza daquelas palavras que são proferidas, né? E aí me remeteu, doutor Luiz Henrique, se não me falha a memória, e se eu estiver equivocado, uma obra de Augusto Cury, se eu não me engano, acho que é Augusto Cury, quando ele disseca a oração do Pai Nosso. É uma belíssima obra. Quem não leu, eu recomendo que faça a leitura, porque realmente
tem na minha vida marcado antes e o depois da leitura dessa obra para como entender a oração do Pai Nosso, né? E aí isso acaba servindo de reflexão para outras orações. Me perdoem aí os participantes se eu me estendi aqui na fala, mas eu achei interessante remeter essa obra neste momento. Excelente, excelente indicação de livro. Obrigado. Agora, a nossa presidente, querida presidente... Doutor Gonçalo, desculpe, Elaine. antes tem o doutor Daniel, ele fez uma pergunta no chat. Você quer que eu leia ou você quer ler? Por favor, Elaine, se você puder fazer essa gentileza. Doutor Daniel Souza Matias, que é o presidente da Comissão de Mediação e Conciliação, ele escreve aqui: Doutor Luiz, o senhor mencionou o divórcio como algo prejudicial à questão emocional das crianças, mas o conflito intenso dos pais, mesmo casados, não é mais prejudicial que o divórcio em si? Eu acho que existe um grave problema aí, talvez esse problema seja anterior, doutor Daniel. Concordo com você que isso é complicado, mas eu, na minha opinião, o problema não está ali, o problema está antes. O problema é como a gente casa, como a gente tem filho, não é? E às vezes as pessoas têm motivações erradas. Eu fiz um questionamento aqui, para você ter uma ideia. Eu perguntei para algumas pessoas, fazer uma pesquisa, por que as pessoas casam? Por que você casa? E o rapaz disse, não, eu quero casar com uma mulher que apoie os meus projetos. Ah, você quer uma coach, então. Você quer casar com uma coach, é isso que você quer casar. Né? Se ela não apoia o teu projeto, então não serve para mim. Né? Então, não, eu quero casar com uma pessoa que me entenda. Mas nem você se entende, como é que você quer que ela te entenda? Ou ele te entenda? Então, doutor, eu acho que o problema está antes, quando as pessoas vão construir suas famílias, não tem base nenhuma. Ela já vem de um casamento destruído dos pais, aí começam um relacionamento, e aí tem um filho no meio desse casamento, ou então nem se casam, se juntam, e aí tem um filho no meio desse caminho aí, não sabe o que fazer com o filho, e aí daqui a pouco eles brigam, e dizem assim, vamos um para cada lado. Só que o pai diz assim, o papai vai ficar bem, a mamãe diz assim, vai ficar bem, porque eles já são construídos, já estão bem. Agora a criança, ela está em processo de desenvolvimento. E eles não estão preocupados com a criança, eles estão preocupados com eles. Ok, eu entendo, só brigam. É complicado isso. E agora? Então, separar é a melhor situação. É por isso que nós temos tantos problemas emocionais na vida das crianças. E hoje, há um estudo sobre isso, um artigo escrito sobre essa questão, de que os pais de hoje, que estão se separando, passaram pelo divórcio quando criança. Pra você ter uma ideia, eu escrevi um artigo, você pode procurar aí na internet, né, na web, artigos. Está lá o meu artigo sobre, se eu não me engano, no Congresso Nacional de Educação, CONEDO, sobre creche, a família creche. Gente, eu fiquei assustado, porque os professores têm uma fala e a família tem outra fala. A família tem a escola como um depósito de crianças. Então, é um livramento, né? Quando a criança vai para a escola, é um livramento. E os professores são cobrados na posição que a família deveria ter. Então, a gente tem um problema social aí. A gente tem uma desestrutura total. E aí, o que acontece? Aí não consegue mais viver junto, então agora vamos separar, porque a solução é separar. Não deu certo, separa. Só que isso tem consequências. Então, a minha fala é mais essa questão dessa criança que ela vai sofrer com isso. Então, dos dois lados ela vai sofrer? Vai sofrer dos dois lados. Então, o melhor seria, ou não case, tá bom? Se você não quer ter uma outra pessoa, não case, por favor. Né? Ou então, não tenha filhos. Eu sou radical? Não é que eu sou radical. Eu atendo no meu consultório crianças e eu vejo o que acontece aqui. Quase toda semana eu estou recebendo uma ligação nova de um casal que está se quebrando, não é? Ou então de filhos que estão numa situação extremamente complicada, exatamente porque os pais estão se separando. Então eu convivo com isso todos os dias. Então se você me disser o que é melhor, é complicado, é melhor 6 ou meia dúzia? É melhor viver aqui brigando ou se separar? Os dois lados são ruins, é melhor que não tenha isso. Agora, se tiver, e a gente tem que conviver com isso, a gente vai ter consequências como já temos tido. Doutor Daniel, está satisfeito com os esclarecimentos? Ele está em trânsito, doutor Gonçalo. Ah, tá. Perfeito.
Então tá, vamos passar para o próximo. Agora a doutora do Carmo. A doutora do Carmo? Então tá com a palavra a nossa querida presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos de Praia Grande, doutora Maria do Carmo. Boa tarde a todos. Queria agradecer pela palestra, doutor Luiz. Excelente palestra, o assunto me interessa muito, me fez muito bem. Tirei a tarde hoje, não são todas as palestras que eu consigo participar, mas me dei bem escolhendo e reservar a tarde de hoje, porque estou saindo daqui muito edificada. Quero agradecer também ao doutor Marcos e o doutor Gonçalo, e as demais pessoas dessa organização, dessas palestras, porque tem sido, até as que eu não consigo assistir, fico sabendo pelos colegas que tem sido muito gratificante. Isso é muito bom, é crescimento para todos nós. Doutor Luiz, eu queria tocar num assunto que se refere à espiritualidade, porque acaba afetando todos nós, advogados, quando atendemos, dependendo da área, alguns clientes, que é acerca de todos esses escândalos em relação a mulher de pastor que mata pastor, líder espiritual que abusa das mulheres e pastor político que vai preso. Isso eu sei que afeta muito a vida espiritual das pessoas. Eu vi uma cliente escrevendo numa rede social ontem à noite: tá difícil acreditar no ser humano. E é muito triste mesmo a gente ler uma coisa dessa, porque isso afeta todos nós, independente de qual fé se professe, né, qual religião se siga. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão, doutora Maria do Carmo, obrigado. Sou grato por também poder responder essa pergunta. Você falou algo muito verdadeiro. A gente tem não só na religião evangélica, mas a gente tem os padres também desacreditados. Nós temos aí outros, como o João de Deus, aí, que dizia que era de Deus, né? Então a gente sabe assim, a gente tem que lembrar que o homem, ele é o homem. E ele é passivo de erro. Só que é colocado sobre ele, isso é histórico, não é? Lembra do Tim Jones, né? Lembra daquela situação toda? Então a gente percebe que o poder de influência na vida das pessoas é muito forte, porque as pessoas buscam sempre um ícone, sempre um referencial. Quando eu dou palestra, eu gosto de lembrar que hoje nós não temos mais heróis. Quem são os heróis de hoje, gente, da televisão ou do cinema? São os mesmos heróis de ontem: a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, não é assim? O Super-Homem, o Hulk. Nós não temos mais heróis. Não tem herói novo. Os heróis que vieram novos aí são terríveis, não é? Então a gente começa a ver que o homem precisa de uma referência e ele se entrega nessa referência. E infelizmente algumas pessoas usam a fé, usam a sua posição de líder, usam a sua posição de influência para trazer aí uma visão totalmente negativa. E eu sou totalmente contrário a isso. E vou dizer para vocês, eu sofro com isso, perseguição também. Porque eu sou um pastor, né? Eu sou bispo de uma igreja evangélica. E as pessoas acham que bispo ou pastor é ladrão. Ele rouba o dízimo das igrejas, né? Então, quem faz a coisa certa, quem estuda, quem busca, não é? Também é ladrão do mesmo jeito. Então, você não pode ter um carro melhor, você não pode ter uma casa melhor, você não pode ter uma vida melhor. E eu trabalho, eu não só vivo da igreja, eu trabalho também, né? Eu tenho meu consultório. Então, assim, mas eu sou tido como ladrão. Quando eu subo lá no altar para poder fazer o culto, as pessoas, eu falo, vai lá levar dinheiro para o teu pastor. Então, é uma discriminação. Hoje no mundo, o que é mais discriminado, o que é mais perseguido não é outro a não ser os evangélicos. Quem está morrendo hoje por causa da sua fé são os evangélicos, né? Não defendendo aqui uma classe, mas mostrando uma realidade. Agora, o que a gente percebe é que existem muitas pessoas que acreditam em charlatões. Posso falar assim? Pessoas que estão com a Bíblia na mão, e tem uma frase que diz que a Bíblia é a mãe das heresias. Por que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Porque toda heresia eles querem basear na Bíblia. Na Bíblia está escrito. Até um homem lá no Espírito Santo que acabou abusando de uma outra mulher, dizendo que Deus estava mandando ele fazer isso.
Gente, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver. Falta de conhecimento, falta de preparo. Então, eu digo assim, tem engenheiros que são terríveis, tem advogados que eu não preciso falar, vocês sabem disso. Né? Tem pastores que são terríveis. Então, tem gente ruim em toda a área, mas também tem gente boa. Tem gente que está fazendo a coisa certa, tem gente que quer conquistar o seu espaço e fazer a coisa mudar. Mas, infelizmente, essas pessoas aparecem mais. Né? O mal, às vezes, aparece mais do que aqueles que estão fazendo da maneira correta. Por outro lado, eu penso também que um calado, ou melhor, um falando, faz mais barulho do que 1000 calados. E essas pessoas vão para a mídia, as pessoas começam a posicionar, e aí vocês que encontram com esses clientes, né, numa condição super complicada, muitas vezes se sente lesado, roubado, né, a sua fé foi lesada exatamente porque ele acreditou, ele deu tudo, a persuasão foi tão grande que levou aquela pessoa a entregar tudo que tinha. Eu estive em Portugal e lá estava tendo uma crise muito grande numa igreja que estava perto da igreja onde eu estava, que eu fui fazer uma palestra lá, e do lado da igreja do lado, estava tendo uma briga forte. Por quê? Porque o pastor tinha dito que ele tinha que dar o que ele tinha de melhor. E aí o rapaz pegou o que ele tinha de melhor, deu, só que ele se arrependeu, e aí ele queria de volta. E aí ele foi lá buscar na igreja, só que ele tinha um trator, ele queria entrar na igreja com o trator, para pegar o dinheiro de volta. Então, olha que situação, onde a situação chega. Então é difícil você encontrar um equilíbrio nisso, porque as pessoas já estão desequilibradas. É difícil você encontrar. Então eu diria, cuidado onde você está, cuidado a igreja que você vai. E quando você tem que orientar uma pessoa, você tem que orientar ela assim, preste atenção no que você está fazendo, conheça antes de entrar, né? Perceba o que acontece. E as pessoas que estão ali, elas têm uma autoridade realmente de vida ou só autoridade de palavras? Porque é isso que eu tenho visto hoje, só autoridade de palavras, que acaba se tornando em falta de caráter, em mentiras, né? Mas ele tem uma boa oratória. E a boa oratória dela faz ele até criar uma nova religião. Verdade. Muito obrigada, doutor. Doutor Luiz, a vossa fala nos remete à falibilidade do ser humano, né? As Perfeito. instituições religiosas, todas elas pregam bem, né? Pregam. Mas, infelizmente, aqueles que acabam se utilizando da ideologia religiosa é que muitas vezes acaba deturpando e aí incorrem nessa situação, né? Acabam marginalizando todo um segmento religioso, toda uma ideologia religiosa por conta de pessoas que não representam aquela determinada religião. É lamentável mesmo. Verdade. Agora sim, o doutor Franco vai fazer uso da palavra. Doutor Luiz, ele é vice-presidente da subseção. Uma palavra, doutor Franco. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Não vou nominar ninguém para não me estender muito. Hoje eu vou ser rapidinho. Na verdade, não tenho nenhum questionamento, não tenho nenhuma observação para fazer sobre aí o núcleo da exposição. Na verdade, pedi a palavra mesmo só para não perder a oportunidade de dar os parabéns para o Dr. Luiz Henrique. Achei muito legal a exposição. Em alguns momentos aqui tive que fechar o vídeo, mas fiquei acompanhando no áudio. Eu não vou nem entrar no mérito, eu concordo com quase tudo que foi dito. A gente é advogado, muitas vezes a gente não concorda, é difícil concordar com 100%. Tem algumas questões que a gente acaba não concordando, mas mesmo quando a gente não concorda, a gente sabe quando a exposição foi bem feita e quando a temática é importante. E sendo uma pessoa que procuro sempre estar melhorando, né, como ser humano, né, buscando uma reforma íntima verdadeira, digamos assim, eu não tenho dúvidas de que a religiosidade faz total diferença na vida do ser humano em todos os aspectos. Então, eu achei muito bacana o tema. Depois eu vou, viu, doutor Luiz Henrique? Parabéns novamente mesmo. Questão, a gente não concorda com tudo às vezes, mas realmente o tema é muito interessante. Vou procurar o doutor aí nas redes sociais para acompanhar, para seguir, porque fiquei
assim, bastante interessado. Esse tema, religião, todas elas, me fascina muito, né? Eu não costumo não entrar em mérito de discussão sobre cada religião, mas eu me confesso assim fascinado pelo estudo das religiões, todas elas. Eu acho muito interessante, né? Porque eu comparo muito ao estudo da história, realmente, e é muito legal. E mesmo tendo essa ótica de não querer aprofundar muito dentro da religião, mas falar de religiosidade, parece que não vai ter muita coisa para falar, mas tem tudo para ser dito. Então, realmente, sem entrar no mérito de nenhuma, né, doutor? A gente não entra dentro de nenhuma religião, mas a gente é capaz de ficar conversando sobre religiosidade aqui o dia inteiro, se deixar. Verdade. Então, realmente, parabéns, Marcos. Poxa, que bacana, viu, a comissão fazendo. A gente já teve outras palestras aí da comissão também, muito enriquecedoras e muito legal, né? Às vezes a gente acha que não tem o que falar e a gente se surpreende numa tarde de sexta-feira com um papo tão gostoso. Então, fica aí o registro dos parabéns, tá? E do agradecimento. Enfim, uma boa tarde a todos aí, um forte abraço, um bom final de semana. Doutor Franco, eu queria agradecer porque você não está concordando, que ótimo. E isso fez você querer buscar. Esse é o meu propósito, né? Vai buscar mesmo e vai em frente. Obrigado por essa contribuição. Agora, passamos a palavra à nossa representante aqui na subseção, doutor Luiz Henrique, das mulheres advogadas, a nossa querida presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Jaqueline Sastre. Jaque, liberaram o teu áudio? A Jaque precisa liberar do lado dela. Ah, tá. Jaque, Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Doutor Luiz Henrique, o senhor arrasou. Essa é a verdade. Em primeiro lugar, eu peço perdão a todos os presentes. Meu vídeo está fechado porque eu tive que levar os meus filhos mais velhos de 4 patas ao veterinário. E eles já passaram em consulta e eu estou aqui assistindo pelo celular a sua palestra. Então, por isso que o meu vídeo está fechado. Mas assim, o senhor está de parabéns, o doutor Marcos também. Eu não poderia de forma alguma perder essa palestra, porque eu acho assim, doutora, a gente pensa muito parecido. Tanto o bem quanto o mal, ele contagia, né? É o famoso, o mal não merece comentários, mas o bem tem que ser expandido, né? Sim. E isso é visível, porque às vezes chegam clientes, colegas. Obviamente, ninguém procura um advogado porque está feliz, né? Obviamente, ele vai chegar lá porque tem algum problema para ser resolvido. E aí chega aquele baixo astral. Então, assim, se a gente for entrar nessa onda, vai ficar todo mundo triste e chorando. Então, eu acho que a nossa função é exatamente essa, difundir o bem, né, de passar positividade, porque a vida já é difícil, né, para todo mundo. E se a gente não pensar do lado bom, do lado bonito, né, porque problemas todo mundo tem, né, mas a gente tem que se elevar, né, a gente tem que passar coisas boas, a gente tem que passar progresso, a gente tem que passar que tudo vai melhorar. Essa é a verdade, porque o nosso pensamento, ele, assim, eu sou uma prova viva que ele tem uma força gigante, né? O pensamento, ele tem força. Então, doutor, o senhor está de parabéns. Na próxima, eu não vou estar com o meu vídeo fechado, mas, assim, eu não perdi um minuto, ficou aqui, todo mundo ouviu aqui, tá? O senhor falando, mas, assim, todo mundo parou para ouvir o senhor falando, tá bom? E o senhor está de parabéns. Meu presidente de parabéns, diretoria, doutor Marcos, eu tinha certeza que eu ia dar um jeito de ver a sua palestra. Obrigado. Tá bom? Porque não, era imperdível. Doutor Luiz Henrique, o senhor está de parabéns. E em breve, não só o doutor Franco, mas eu vou conversar com a comissão, com o meu presidente. Logo, logo o senhor vai estar de volta para falar com a gente, tá bom? Será um prazer. A gente faz questão, sabe por quê? Agora vai começar o Setembro Amarelo, que
que na nossa comissão a gente é aquela campanha, né, contra o suicídio, a prevenção, enfim. Então eu acho que o senhor tem aí muita coisa para passar para a gente, tá bom? Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, meu presidente. Fiquem todos com Deus. Excelente final de semana. Vamos terminar essa palestra numa vibe extremamente positiva, né? E assim a gente vai caminhando e levando essa vida. Obrigada por tudo, viu, doutor? O senhor é abençoado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Com certeza, Jaque. Obrigado pelo carinho e pela vossa intervenção, viu? Sempre trazendo alto astral às nossas palestras. Obrigado, minha querida. E agora sim, doutor Luiz Henrique, caminhando para as nossas considerações finais, eu transmito a palavra primeiro às comissões anfitriãs aí desse encontro, concedendo a palavra primeiro para o idealizador, nosso querido doutor Marcos Campos, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, e, como dito anteriormente, realmente, doutor Luiz Henrique sempre nos presenteia aí com assuntos interessantes, inusitados, né? E com palestrantes renomados, como o caso do doutor, né? Então, parabéns, Marcos. Com a palavra, meu amigo. Obrigado pela palavra, presidente. Tive a honra de conhecer o Dr. Luiz Henrique no auditório da Universidade de Santa Cecília, quando o Dr. Renato Azevedo promoveu um evento lá através da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Santos. É verdade. Dr. Luiz Henrique, sua visão de conjunto das diversas áreas de gestão educacional, aliada a uma rica experiência, né, em instituição religiosa e distintos posicionamentos, fazem do doutor um profissional ímpar, completo e preparado para os grandes desafios do nosso dia a dia. Sabe aliar a sensibilidade de educador à capacidade de realizador. Dr. Luiz traz um conhecimento profundo da questão religiosa, sem discriminação das demais ordens e segmentos. Possui uma técnica e verdadeira paixão pelo trabalho. É fácil notar isso pelo seu semblante, o que faz do senhor um profissional extraordinário, espírito de iniciativa e capacidade, uma ação exemplar. Muito satisfeito com o seu posicionamento. Parabéns, doutor Luiz Henrique. Meu sincero respeito. O senhor merece todo o sucesso pela sua competência e dedicação. Gratidão por aceitar o nosso convite. As portas estão sempre abertas. Devolvo a palavra, presidente. Parabéns, Marcos. Bom, Marcos sempre muito querido e cortês, né? Como tem o domínio da palavra. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Depois da sua fala, eu acho que para a gente, né, Maria Ângela, bastaria falar, ratifico in totum as considerações externadas pelo querido Marcos Campos. Parabéns, meu querido. Mas para não quebrar o protocolo, né, Maria Ângela, eu transmito a palavra à nossa querida Maria Ângela Russo, que hoje representa a nossa Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Luiz Henrique, que foi a responsável, juntamente com as demais comissões temáticas da nossa subseção, por proporcionar a nossa advocacia de Praia Grande e da região, e também os demais convidados, palestras riquíssimas e aí abordagem de temas super interessantes, como o da tarde de hoje, né? Então, fica aqui registrada a nossa reverência à Comissão da Liberdade Religiosa, mas também à competente Comissão de Cultura e Eventos, pelo trabalho exemplar que vem realizando juntamente com as demais comissões, presidida pela querida doutora Morgana e hoje representada pela não menos querida e competente doutora Maria Ângela Russo. Com a palavra, minha querida. Boa tarde a todos, meu presidente. Boa tarde, doutor Luiz Henrique. Muito obrigada pela sua palestra, pela sua participação. Foi espetacular em todos os sentidos, um tema muito envolvente. Dr. Marcos Campos, sempre muito querido, sempre muito atuante, com a sua gravata objeto de desejo hoje. A doutora Morgana, que nos ouve. Excelente tarde, doutora Morgana, que todos se coloquem novamente
na esteira de sucesso. E eu gostaria só aqui de fazer duas pequenas observações a respeito dos próximos eventos que estão sendo promovidos pela Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Praia Grande. No dia 31, segunda-feira, às 16 horas, na plataforma Zoom também, teremos a palestra referente à Síndrome de Gabriela. E a expositora será a doutora Ivone Engelmann. Então, eu reforço o convite a todos. Também estamos patrocinando a campanha da Quarentena Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis de qualquer tamanho, leite em pó e produtos de higiene pessoal. Os pontos de coleta são a padaria Dois Corações, na Avenida João André Quintale, no bairro Banacanã, em Praia Grande, e o Forte Materiais para Construção e Correios, na Avenida Marechal Malé 370, também em Praia Grande, no Canto do Forte. Era só isso, presidente. Eu repasso a palavra e agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, Mariângela. Muito obrigado, viu, por representar a nossa comissão e também a nossa querida Morgana, hoje impossibilitada, mas mesmo quando está impossibilitada, ela não deixa de nos acompanhar através do áudio, né, Morgana? Obrigado e parabéns pelo comprometimento. Doutor Luiz, eu acho que me faltam adjetivos diante da fala do doutor Marcos Campos para externar aí todo o nosso carinho e admiração pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade de disposição e também pela sua generosidade em contribuir conosco seus conhecimentos e permitir que a gente consiga, com isso, evoluir espiritualmente, né? Eu acho que esse também é o papel da ordem, é o nosso papel enquanto ser humano, enquanto cidadãos, né? Acho que falta um pouco isso para a população, para o ser humano, de um modo geral, evoluir, né? Esse contato mais próximo, também se identificar com esses mecanismos que, durante a palestra, o Dr. Luiz Henrique mencionou, para tentar ter uma aproximação efetiva, né, com Deus, né, ter uma intimidade maior com Deus, e aí ter uma efetividade maior aí, diante da sua doutrina religiosa. E pode ser a doutrina religiosa que cada um se sentir mais confortável. Como eu disse anteriormente, e também o Dr. Luiz Henrique, as doutrinas religiosas pregam bem, né? E independentemente de qual. Às vezes, algumas pessoas, não todas, acabam maculando, mas isso é normal. Na religião católica também tem isso, na espírita, enfim. Em todas as religiões a gente vai contar com esses falsos líderes religiosos, pseudo-líderes religiosos, mas que isso não pode interferir na fé de cada um, e é importante a gente ter esse contato mais próximo com o nosso Deus, né? Então, parabéns, doutor Luiz Henrique. Deixa aqui registrado que a nossa subseção Praia Grande, Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, está de portas abertas para o seu retorno, né? Espero que, superada essa fase aí de distanciamento social, a gente possa se reencontrar de forma física, presencial, né? Que é sempre mais adequada, né? Sobretudo quando o assunto é relacionado a sentimento, a intimidade, né? Como o tema abordado, né? Então, nossa casa sempre estará de portas abertas para o seu retorno, e a Jaqueline acho que já está querendo estabelecer novo contato aí para o mês que vem, né? Espero que isso seja formalizado e os nossos queridos advogados ganhem muito com isso. Parabéns, Marcos, Mariângela, parabéns todos os presidentes de comissões que estão nos acompanhando durante esse mês da advocacia, né? Comprometidos com a nossa entidade de classe. É isso aí. É dessa forma que a gente demonstra realmente respeito, admiração e carinho pela entidade que escolhemos representar, né? O ato de ser presidente de comissão, de ser integrante de comissão, ele é voluntário, ele não é imposto. E o mínimo que a gente espera é essa dedicação. E quando ela vem, eu, como representante da subseção, devo agradecer e elogiar esse comprometimento,
e que todos os demais participantes advogados fiquem cientes dos presidentes e dos diretores, dos colaboradores que realmente vestem a camisa da subseção e trabalham por uma advocacia praia-grandense mais forte e representativa. Então, muito obrigado a todos. Elaine, Adriana, Isis, obrigado. Os nossos colaboradores de São Paulo, muito obrigado pelo carinho e dedicação sempre despendidas à nossa subseção. E espero que todos tenham um excelente final de sexta-feira e um excelente final de semana. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Aquele abraço, viu? Até a próxima. Eu que agradeço a todos, pastor, o doutor Marcos também, todos vocês. Obrigado pela ter parabenizado e que vocês possam usar essas ferramentas aí para crescer espiritualmente, como disse o doutor Gonçalo. Sem dúvidas. Com as palavras do doutor Luiz Henrique, declaro encerrada a palestra desta tarde maravilhosa. Bom final de semana, meus queridos. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado.